Olá pessoal, meu nome é Elbert, sou gerente de venda da Construtora Escudo. Vou estar mostrando para vocês, né, como fazer uma simulação no site recomendado pela Caixa. Então observe aqui o endereço, né? Então a gente tem aqui o portal de empreendimentos.caixa.gov.br. Esse é o que eu recomendo você fazer a simulação, porque é mais fiel, porque a Caixa usa justamente dentro dos processos esse simulador aqui. Então você colocando o endereço lá, você vai clicar aqui em simulador, tá? Clicando em simulador, vai aparecer esse campo aqui, esse retângulo aqui em cinza. Você vai clicar nele. Nessa primeira tela aqui, que te dá opções, você não precisa mudar nada, porque o recurso é oriundo realmente de fundo de garantia. Pessoa física, não empregado caixa, residencial urbano. Então não precisa mudar exatamente nada aqui. Você vai aqui embaixo em avançar. Aqui sim, você vai mudar. Então você vai clicar nessa opção aqui. Então quando o imóvel, no caso eu vou dar o exemplo aqui do Plaza das Flores 2, né? Então você vai clicar na última opção, construção, aquisição, terreno de construção de plantas e coletivas. Você vai colocar o endereço aqui, lá no caso Plaza das Flores é Passo do Lumiar. Agora detalhe, você tem que escolher a opção aqui, você não pode simplesmente digitar e dar continuidade, você tem que escolher a opção que aparecer para você. O valor do imóvel, eu vou trabalhar aqui com o primeiro andar, que eu sei que é 98.500 do Plaza das Flores 2, e vou trabalhar com a renda aqui que seria tida como ideal em torno de R$ 1.600. Quantidade de participantes, pessoal, é quantas pessoas estão compondo renda na compra desse imóvel, tá? Quantas pessoas estão compondo renda. Então, se for no caso só o marido e a esposa e o marido que tem renda, então tu só vai botar quantidade de participante 1. Agora, se você está juntando os cônjuges com a renda, somando renda de um com o outro, então você vai botar a opção 2. Mas no caso aqui eu vou trabalhar com a opção de apenas 1, certo? Se o cliente possui mais de 3 anos de trabalho sob regime de FGTS, né? Olha a pergunta, regime de FGTS, porque a gente sabe que as domésticas, no caso, elas passaram a ter direito a FGTS recente, embora a carteira assinada, mas não recolhia FGTS, tá? E o segundo detalhe aqui dessa pergunta é mais de 3 anos de trabalho sob regime de FGTS, somando todos os períodos trabalhados. Ou seja, se o cliente passou 1 ano em uma empresa, depois 6 meses em outra e 2 anos em outra, então você faz a conta de vínculo a vínculo. Então tem que bater pelo menos 36 meses, tá? E no caso, se o comprador, né, já foi beneficiado. Obviamente, se ele foi beneficiado com FGTS, ele já participou do programa Minha Casa Minha Vida, né? Por isso que pergunta aqui, ó, a data 16/5/2005 foi quando começou o Minha Casa Minha Vida. Então, se foi para trás disso aqui, então fatalmente ele não foi beneficiado com o programa Minha Casa Minha Vida. Então eu vou dizer que não foi beneficiado e não possui mais de 3 anos de FGTS. Vou avançar. Vai me dar aqui a seguinte opção: acatar condições anteriores. Essas condições, pessoal, estão válidas até o dia 30/4, né? 30/4/2016. Então, se for uma venda que você está fazendo até o dia 10, dia 12 de abril, então você ainda pode trabalhar nessas condições anteriores, que é aquele subsídio de até 17.960, né? Então eu não vou trabalhar com essas condições anteriores, eu vou trabalhar já com as condições atuais que estão vigorando, que é o subsídio no máximo de 12 mil, ou se tiver dependente de 20 mil. Vou botar uma data de nascimento aqui qualquer, eu não mudo o percentual, porque o meu interesse é financiar o máximo possível, que seria 100%. Vou botar uma data de nascimento qualquer aqui, vou botar com a pessoa de 85. Lembre-se sempre de uma coisa: o Minha Casa Minha Vida, ele tem aquele encargo de obra, né, juros
ou apoio à produção, né? Dependendo muito da linguagem que se use. Você tem que lembrar e decorar sempre que o final é 2220. Porque se você for tentar aprender produção imóvel, programa Minha Casa Minha Vida, recursos de FGTS, aquisição de terreno, construção, PF, tudo, você não vai lembrar. Então lembre sempre que o final é 2220. Vou avançando nele. Pessoal, lembre-se de um detalhe. Renda de cliente até R$ 1.800, R$ 1.800, você vai optar sempre pela tabela Price. Cliente com renda acima de 1.800, você vai optar pela saque. Isso é uma regra boa para você não perder tempo. Então, como a renda que eu coloquei aqui, ela é de R$ 1.600, né? Então, automaticamente eu já sei que o mais favorável para esse cliente seria a tabela Price. Não mudo aqui a pólice de seguro e vem um detalhe, porque eu estou acatando as condições atuais. Se o cliente ele possui, no caso, cônjuge, né, eu posso clicar aqui, se ele for cônjuge, né, com união estável ou certidão de casamento, ou até mesmo se ele possui filho, né, filho nas características da declaração de imposto de renda, filho menor. E aí tem as exceções que aí o contador pode te ajudar com relação a isso. Mas eu vou dizer que não, ele não possui dependentes. O subsídio dele para esse formato que a gente está trabalhando aqui, no máximo vai ser de, observe aqui, ó, 12 mil. Né? Então, nessas características, gerou para ele uma entrada na caixa de 7.700. Né? Ele está financiando em 360 meses, na tabela Price, né? Com um saldo devedor financiado de 78.800, com a primeira prestação dele, quando ele estiver morando, de 463,66, tá? Se eu voltar aqui e, no caso, trabalhar com a opção que o cliente possui dependente, ou, né, marido, esposa ou filho até mesmo, então o subsídio ele vai sair da casa dos 12 mil e ele vai passar para a casa dos 20. Olha a diferença que faz. Lá a gente estava falando de os 7 mil de entrada e aqui a gente está falando que agora não existe mais nenhuma entrada. Então isso facilita muito. Então não esqueça de botar no checklist, quando você estiver conversando com o seu cliente, essa pergunta que é fundamental, que é isso aqui gera venda, isso dá resultado. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe aqui, ó. Cronograma de obra, bem aqui. Aqui você consegue enxergar para o cliente a questão de apoio à produção. Quanto é que ele vai pagar de encargo de obra, caso ele te pergunte. Então, trabalhando com o Plaza das Flores, eu vou dizer que aqui eu tenho 18 meses, aproximadamente, só para a gente ter uma base, que é justamente o período que a construtora vai estar entregando o empreendimento. Então, acontece, ó, ele vai abrir para mim aqui, ó, os 18 meses, como você pode observar. Cada mês ele está equivalendo aqui, ó, 5%. E no final, sobra no 18º mês, está sobrando 15%. Então, eu vou pedir aqui para calcular aqui embaixo. Ó. Ele calcular para mim como é que vai ser esse apoio à produção em cima desses 18 meses. Então, eu enxergo aqui, ó, fase de obra. Então tá aqui, ó, primeiro mês, o cliente ele só vai pagar, né? Ele vai pagar somente a prestação de R$ 9,02. Então como é que funciona para você entender? No primeiro mês, quando o cliente assinar com a Caixa, o repasse que a Caixa vai fazer para a construtora que está tocando a obra vai ser de R$ 4.925. No segundo mês, o cliente já vai pagar R$ 22,42. E a Caixa vai estar passando mais uma parte, que vai estar acumulando, né? Ele já passou inicialmente R$ 4.925. No mês seguinte, vai estar acumulando R$ 9.850. E aí vai prosseguindo. O terceiro mês, R$ 40,41. Quarto mês, R$ 58,40. E vai embora. O último mês, que é 90% da prestação dele da Caixa, né? Que aqui a gente pode ver que a prestação da Caixa dele ficou, cadê? 5%, taxa de juros, tudo. Tá aqui, ó.
A prestação dele é essa aqui, ó. Essa aqui, com a amortização e juros. Só que existe os seguros, né? Existe seguro aqui, como você está vendo. E aí, no final, a prestação dele, no total, vai ser de R$ 461,92. Então, o encargo de obra, ele vai chegar no limite de até R$ 301,09 na projeção aqui. Aqui embaixo, eu já vejo fase de amortização. O que é isso? Isso aqui já são as prestações quando ele já estiver morando. Ó, o saldo devedor aqui, ó. Saldo devedor de R$ 78.414,08 é o que ele está financiando. E aqui são as prestações, né, intervalos de 12 em 12 meses, né, para o cliente. Então, tu vê aqui aí depois já salta para 13 meses, depois 25, 37, 49, 109, vai embora. Então, aqui você tem como mostrar para o teu cliente tanto o encargo de obra, que é aqui que a gente falou em aproximadamente 18 meses, quanto uma projeção das prestações dele aqui no intervalos anuais. E aí depois vai saltando. Então, pessoal, qualquer dúvida, pode estar me ligando. Meu nome é Elbert, meu número é 988966519, é o WhatsApp também, tá? Conto com vocês, forte abraço e boas vendas.